Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolas. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus, aleluia. Vamos aqui, irmão, Deuteronômio capítulo 22, versículo 1 ao versículo 30. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. 1451 antes da era cristã. Glória a Deus, aleluia. As leis, quando vires o boi ou o cordeiro de teus irmãos perdidos, não te desviarás deles. Precisamente os restituirás sem falta a teu irmão. 2. E se teu irmão não for teu vizinho, ou não o conheceres, os recolherás na tua casa, e estarão contigo até que teu irmão os busque, e tu os devolverás. 3. E assim farás com que seu jumento, assim farás também com que as suas vestes, e o mesmo farás com toda coisa perdida que seu irmão tiver perdido, e você a achar, não poderás te omitir disto. Esta lei se deu em Êxodo 23, 4 e 5, viu? Exige-se a honestidade em todas as coisas. Vamos lá, pegar lá no Êxodo 23, né? 23, 4 a 5. 23 de Êxodo, 4 a 5, né, irmão? Vamos aqui, vamos ver o que está falando no Êxodo 23, 4 a 5. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Ele está presente comigo, Ele está presente com você. Êxodo 23, 4 e 5. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desagarrado, sem falta o te conduzirias. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás por ti de ajudar, pois de ajudá-lo, certamente o ajudará juntamente com ele. Amém? Leia, foi dada no Êxodo 23, 3, 4 a 5. 4. Se tiveres visto o jumento do teu irmão, ou o seu boi, caído no caminho, não te esconderá deles, tu o ajudarás a levantá-los. Prover ajuda aos que a necessitam, viu, irmãos? É para prover ajuda aos que estão necessitando, tanto quanto o homem quanto os animais. 5. Não se visitará a mulher com traje de homem, e nem o homem vestirá, né? Não se vestirá a mulher com traje de homem, e nem o homem vestirá roupa de mulher, porque abominação é ao Senhor teu Deus. Qualquer que faz isto, né? A diferença divina instruída entre os sexos seria, observe,
observado como algo sagrado. E para fazer isto, o vestido e as outras coisas que tinham que ver com a pessoa. Mesmo não devia o outro usar algo que tinha tendência de radicar. A diferença dos sexos tem tendência de licenciosidade. Portanto, para diferenciar os homens das mulheres, que nessa época se vista de mantos, obviamente o manto do homem era diferente do manto da mulher. Às vezes, na atualidade, as mulheres se vestem de modelos semelhantes a roupas dos homens. Entretanto, como é óbvio, os que se vê numa mulher são diferentes dos que se vê num homem. Por isso, significa que não está mal que uma mulher se vista de modelos de roupas que seja semelhante aos dos homens. Por isso, significa que não está mal. Não está mal que uma mulher se vista de modelos de roupas que seja semelhante aos dos homens, etc. Quer dizer, a roupa semelhante, não está dizendo que é a roupa do homem, uma roupa semelhante. O escritor aqui, eu estou pegando uma pesquisa do estudo, né? A Bíblia, na lei, censurava a mesma roupa do homem para a mulher. Mas aqui a atualidade diz, por uma pesquisa de estudo, que não é mal. Capítulo 6. Quando encontrares no caminho algum ninho de pássaros em qualquer árvore ou sobre a terra com filhotes ou ovos, e a ave mãe estiver posto sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mão com os filhotes. 7. Deixarás ir livremente a mãe e tomarás os filhotes para ti, para que te vá bem e possas ter os teus dias prolongados. Deixe ir livremente a mãe e tomarás os filhotes para ti, para que te vá bem e possas ter o teu dia prolongado, os teus dias prolongados. Os expositores, estudo de pesquisa, dizem que estes preceitos são estabelecidos para promover os sentimentos humanitários para os animais de categoria baixa, o que não era menos que preservação quanto à relação afetuosa entre os pais e a sua prole, da qual Deus também estabeleceu como uma lei no reino animal. Quando, versículo 8, edificares uma casa nova, farás um parapeito em seu terraço, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se de alguma maneira alguém cair. O teto das casas, nesta parte do mundo normalmente plano. Além disso, durante o verão muito longo, os membros da família ou outros deitam-se sob o teto para
desfrutar de brisa noturna. Uma mureta devia ser erguida ao redor do teto de alberado para servir de amparo, de segurança, né? 9. Não semearás a tua vinha com diferentes sementes para que não se perverta a plenitude da semente que semeaste e o fruto da vinha. 10. Não lavrarás com o boi ou com o jumento juntamente. 11. Não te vestirá de roupas sobrepostas de lã e linho juntamente. Com respeito a isto, o ensino misto, como as sementes mistas, produz esterilidade. Na criação, Gênesis capítulo 1, não havia mistura e dali fecundidade. Toda semente era segundo a sua espécie. Declarado bom por Deus. A semente que os ministros e os operários cristãos semeiam tem que ser a palavra de Deus. Se mistura, a sua palavra não se mistura com a filosofia do homem. Cristo, o verdadeiro ministro, diz: dá-lhes a tua palavra. Não falei dê-lhes a tua palavra. Dê-lhes a tua palavra. Não falei por minha própria conta. O boi era limpo, o jumento imundo. Juntos formava um jugo desigual. Quando os cristãos se unem com o não convertido na obra Cristo, ou em matrimônio, ou nos negócios, é um jugo desigual. E nunca desfruta da aprovação divina, né? Jugo desigual, contenda, desigualdade, desonestidade. 12. Franjas porás nos 4 extremos do teu manto, com que te cobrires. Bordas com fio azul. Significa que a sua ajuda vinha do céu. 13. Quando algum homem tomar a mulher e depois de ter coabitado a aborrecer, 14, e lhe imputar algumas faltas escandalosas e divulgar sobre ela má fama e disser: tomei por mulher e acheguei-me a ela e não achei virgem. Perfeitamente. Afirmar que ela não era virgem. 15. Então o pai da jovem e a sua mãe tomarão e levarão os sinais da virgindade da donzela aos anciãos da cidade, a pobre. E o pai da jovem dirá aos anciãos: eu dei minha filha a esse homem por mulher, e ele aborrece. 17. E este lhe põe manja de algumas coisas, dizendo: não achei virgem a tua filha, mas eis que aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. 18. Então os anciãos da cidade tomarão
ao homem e o castigarei. Significa que ele mentiu a respeito da vítima, da jovem, porque não a queria por outras razões, independentemente do que estas tivessem sido. 19. Lhe imputarão uma multa de 100 peças de prata, as quais darão ao pai da moça, porquanto espalhou má fama sobre uma virgem de Israel, e a tem que receber por mulher, e não poderá despedi-la em todos os seus dias. Se ele a despedisse, estaria adicionando pecado ao pecado. 20. Mas, se esse assunto for verdadeiro, que não se achou a virgindade na moça, 21, então a levarão à porta da cidade de seu pai e o apedrejarão. Apedrejarão. A lei era rigorosa, né? Hoje Jesus tirou esses rituais, esse castigo, essa punição, né? Deixou lá para punir lá no dia do juízo, para quem mente, né? Com pedras os homens da sua cidade, e morrerá, porquanto cometeu baixeza em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. A nação tinha que manter-se pura, ao menos assim que fosse possível. Porque, como se disse, tinha que servir como a matriz para o Messias. Como tal, a imoralidade tem que ser despojada, e se não as penalidades severas tinha que ser imposta. Agora, se você mentir agora depois de Cristo e fazer o que você pensa, a lei agora terrena não vai te punir, mas a lei sagrada vai punir lá no dia do juízo. Você será queimado no fogo, será lançado lá no fogo. O homem ou a mulher que causar esse escândalo de mentira e fazer o que bem quer fazer, Deus não vai fazer nada agora, porque a lei já passou, a lei da punição, do castigo para esta vida. Agora nós estamos no tempo da misericórdia, mas esse pecado, se não for confessado e arrependido, condenará alguém lá no grande dia do juízo do Senhor. Amém? Deus julga. Agora quem é o juiz não é o homem, é o Senhor. Quando um homem for surpreendido, deitado com mulher casada, com marido, ambos morreram. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. 23. Quando for moça, virgem, desposada com alguém, e um homem achar na cidade e se deitar com ela. 24. Então os tirarão ambos à porta daquela cidade e os apedrejarão com pedras, e morrerão a moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Esse era o caso da donzela, que foi levada a Jesus pelos fariseus, descrito em João 8:1. A diferença é que trouxera a donzela, mas não trouxera o homem. Estavam tão preparados para apedrejá-la, fato que utilizaram para pegar Jesus Cristo numa armadilha. É óbvio que a sua estratégia não funcionou. Entretanto, a lei tinha que ser guardada por Cristo. Então, como poderia dizer a ela, ao
dá-se conta que, sem dúvida alguma, que ela era culpada de adultério. Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8:11. Ele guardou a lei perfeitamente por meio do morrer em seu lugar, exatamente como o fez por todos nós. Portanto, guardou diferentemente a lei. 25. Mas se algum homem achou uma moça desposada no campo, e ele a forçar e se deitar com ela, morrerá só o homem que com ela se deitou. 26. E a jovem não farás nada. A jovem não tem culpa de morte, porque como um homem se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é esse fato. 27. Porque ele a achou no campo. A jovem desposada gritou e não houve quem a livrasse. 28. Quando algum homem achar uma jovem virgem que não for desposada e tomar ela e se deitar com ela e foi apanhado, 29. Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da jovem 50 peças de prata, e ela será sua mulher, porquanto a humilhou, não a poderá despedir em todos os seus dias. 30. Nenhum homem poderá tomar a mulher do seu pai, nem descobrirá a nudez de seu pai. É uma proibição contra todos os tipos de relações incestuosas, né? Cuidado. O relacionamento de um homem e uma mulher só deve acontecer após ser lavrado as suas escrituras de casamento. E quem faz isso? Os oficiais da cidade, os juízos. Hoje, depois, passa pelo crivo do pastor, a bênção na igreja, depois aí é marido e mulher. Fazer essas coisas de qualquer jeito por conta própria é rebeldia, e muitas pessoas estão entrando pelo escuro, né? Nós não temos autoridade de tomar uma mulher só com a voz do homem, a voz dos pais e da moça. Primeiramente tem que passar pelos oficiais, os titulares da lei, que são os juízes que estão lá nos tribunais para lavrar o casamento de alguém, oficializar e depois passar pela igreja, pela paróquia, pelo templo, para Deus poder abençoar através das autoridades espirituais, que são os pastores. Quando alguém faz isso de qualquer jeito, ele é rebelde, está indo de mal a pior e vai prestar conta no dia do juízo, né? Que relacionamento só faz quem se casou, quem oficializou. É rebeldia de qualquer homem que toma uma mulher sem autoridade, sem passar pelos cartórios para lavrar o seu casamento, e passa pela igreja para Deus o abençoar. É tomar medidas sozinho, você vai pagar preço, como tem pessoas pagando preço aqui, e irão pagar no grande dia do juízo, para aprender a respeitar as leis de Deus e as leis do homem também. Elas ajudam aos fracos a acertar a porta, né? Quando as pessoas estão vivendo anos e mais anos e nunca aparecem diante dos oficiais do cartório ou da igreja para ser abençoado, eles são rebeldes e gera filho da rebeldia para a rebeldia, né? Isso é o que está acontecendo hoje no mundo. Inclusive dentro da igreja moderna tem esse tipo de ação, e não pode acontecer, porque primeiramente, quando aceitamos Jesus, é necessário cumprir as leis para poder a pessoa se batizar, se casar, para se batizar, para fazer parte do corpo de Cristo, tomar a Santa Ceia e ter uma vida completa com Deus, né? Então, porque
Porque alguém tem que ensinar, alguém tem que pregar. E se tiver de qualquer jeito, como é que ele vai ensinar? Como é que ele vai fazer aula? Então, preciso casar, aparecer no cartório diante dos oficiais da lei, casar, depois eu passar diante do pastor da igreja, ou do seu padre, onde você está, congregando e receber a bênção dos céus. Aí pode levar sua mulher para casa e ser marido e mulher. E só a morte agora pode separar. Outro pecado que vai condenar muitas pessoas é a separação e o segundo casamento. Mas muitas pessoas vão se dar de mal a pior no grande dia do juízo. A Bíblia tem falado, mas ninguém tem dado ouvido, né? Então, você vai pagar uma conta alta por ser rebelde na terra, fazer o que sua cabeça pensa, viver de qualquer jeito, achar que viver amasiado é casamento. Deus não está nesse negócio. Deus quer que nós olhamos para a sua palavra e sejamos justos na terra, para entrarmos no céu, porque adianta você ter vida só aqui e não ter a vida eterna. Então, examine as escrituras e pratique ela e faça as leis cumprir no seu relacionamento, para que Deus possa lhe abençoar e você ser chamado filho do Altíssimo, filho do Altíssimo. Irmãos, é tão sério falar essas coisas que as pessoas talvez estão olhando para mim e falando, mas quem é esse para falar isso aí? Esse é aquele que pratica as escrituras. Esse é aquele que está praticando as escrituras. Não estou falando por faculdade, por ponto de faculdade de estudo de homem, estou falando pelo que Deus nos ensina através da sua palavra, né? De ensinar e viver. Se estou ensinando, que vivo a vida estruturada na palavra de Deus. Tem 60 anos vou fazer, nunca coabitei com mulher. Porque eu respeito, esforço para respeitar esta palavra a cada dia da minha vida. Porque ser queimado no fogo do inferno vai ser uma coisa ridícula para o resto da vida, doída. Então, querendo ou não, nós temos que obedecer a Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, e obedecer às leis que está aí para oficializar para nós o matrimônio, para o homem, para a mulher, para que ele viva bem e Deus possa abençoar cada dia da vida de cada um, né? Então isso é necessário que a gente tenha que falar essas coisas, porque essa geração de hoje parece criança, né? Que manda tocar as flautas e não dança, né? Tá vendo? Jesus falou sobre isso aí. Essa geração são mimada, parecendo criança, faz o que vem na mente. E pior que pessoas de cabeça branca fazendo essas coisas, né? Então a gente temos que levantar e falar para que eles possam respeitar a palavra e preparar também um lugar. Dar lugar para Deus, preparar um lugarzinho eterno para todos, né? Porque é o amor que faz a gente abrir a boca e falar dessas coisas. Se eu entender e não falar, eu estou negligente, né? Eu não estou falando o seu nome, quem é você, mas tem pessoas vivendo de qualquer jeito. Pessoas que não se preocupam com o casamento. Pessoas que não apresentam, se preocupam a aparecer diante dos cartórios para oficializar seus matrimônios. Pessoas que não se preocupam a aparecer diante dos pastores da igreja para ser oficializados, receber a bênção de Deus e tomar uma santa ceia, batizar nas águas e tomar a santa ceia. E se fazer parte da obra completa de Cristo na sua vida. Deus requer de nós essas coisas, porque Ele sendo Deus, quando Ele foi até João Batista, pediu o batismo, João diz para ele que é eu que careço de ser batizado por ti, vem tu a mim. Ele diz, deixa para que em mim cumpra toda a justiça de Deus. Então ele já está entendendo que se ele não batizasse, alguém ia falar, eu não vou batizar porque Jesus não batizou. Então Deus já sabia dos nossos corações, falso. Então Jesus foi lá e cumpriu toda a justiça de Deus nele. Sendo santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, Ele desceu as águas para dar exemplo para nós. Também não ficar no negativo, dizendo eu não vou me batizar, porque Jesus não batizou. Então isso é cumprir toda a justiça de Deus em nossas vidas também, para nós entrarmos no céu, irmão. O céu, irmão, acredite no céu, renuncia aquilo que tu está fazendo, que está impedindo de você entrar no céu e receber a bênção de Deus por completo. Renuncia. Estou falando isso aqui por amor a esta
esta palavra ao Senhor, a submissão à palavra do seu Deus, né? Eu não sei quem está passando por isso, mas tem pessoas que estão precisando de tomar uma posição, porque o dia de amanhã não pertence a mim nem a você, a homem nenhum, pertence a Deus. É bom que cada um vai, sai do seu lugar e acerta a sua vida com Deus, para que ele possa ser salvo e dar testemunho de Jesus. Amém? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora para todo sempre, assim seja. Amém. Chegou o fim, irmão. Já são 21h12, né?